E aí, galera? Beleza, preparados para mais um Deep Dive com a gente. Hoje vamos mergulhar no mundo do Timon. E antes que eu me esqueça, não deixem de seguir a Jéssica Nanum em todas as redes sociais, para ficar por dentro de tudo do Coringão. Bora começar? Bora! E a gente já começa com um desafio. E tanto, né? Próximo jogo contra o Vitória, mas deixou algumas marcas no elenco. É verdade. O Hugo Mateuzinho tomaram o terceiro amarelo. Eles estão fora. Pois é. E o André Ramalho. Você viu, né? Saiu sentindo a coxa. Exame confirmou lesão de grau 2B no músculo posterior da coxa direita. Mais umas 3 semanas parado no mínimo. Pelo menos, caramba. Parece que o departamento médico do Timão tá mais cheio que a arquibancada em dia de clássico. É uma situação complicada, né? Que exige muita criatividade. Sem poder contratar a solução, tem que vir de dentro do elenco. A base do Corinthians, sempre um celeiro de talentos, entra em foco. O problema é que mesmo com a base recheada de zagueiros talentosos, apenas o Renato, de 20 anos, está inscrito no Brasileirão. A regra da CBF limita as inscrições e o Corinthians já usou todas as 50 vagas disponíveis. Entendi. Então o Renato pode ter uma chance de ouro logo mais, né? Mas o Valery tá pronto para assumir essa responsabilidade. A pressão de um jogo profissional é bem diferente da base. A gente sabe que o Renato é o capitão do Sub-20. Já foi relacionado para alguns jogos do profissional, inclusive a ideia era que ele subisse depois da copinha. Mas, com essa lesão do Ramalho, os planos podem mudar. O Ramon Dias vai ter que avaliar se adianta a subida do Renato ou se aposta em outra solução. Falando em soluções e o restante do departamento médico, a torcida tá na expectativa para saber quando esses jogadores voltam aos gramados. Então, além do André Ramalho que já falamos, temos o Cadu, nosso goleiro, que passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal. Ele já recebeu alta, mas a recuperação completa ainda leva um tempo. Puxa vida, é jogador para formar um time inteiro. Mas pelo menos temos uma boa notícia, né? O Igor Coronado está de volta após cumprir suspensão no... Verdade, a volta dele é um alívio pro Ramon Dias. O Igor é um jogador experiente e dá mais opções pro meio campo e pode ser fundamental na criação de jogadas. E você que está acompanhando nosso Deep Dive, conta pra gente. Quem você escalaria para suprir os desfalques? Deixa o seu comentário. Mudando um pouco de assunto, você viu a iniciativa da vaquinha para quitar a dívida da Arena? Sim. A torcida corintiana, mais uma vez, mostrando a sua força. Mas sendo bem sincera, qual a chance real de sucesso dessa campanha? A dívida da Arena não é pequena, né? É um desafio enorme, sem dúvida. Estamos falando de uma dívida que gira em torno de 710 milhões de reais. Quais são os maiores obstáculos para essa campanha sair do papel? Ainda temos algumas questões a serem resolvidas. Uma delas é a questão tributária. Cada estado tem um limite para doações isentas de imposto. Aqui em São Paulo, esse limite é de 88 mil reais. Precisamos para que tudo se resolva e a vaquinha seja um sucesso. Imagina só a festa da Fiel com a Arena livre de dívidas. Seria histórico. Seria histórico. Mas por falar em festa, a gente não pode deixar de falar da vitória histórica no derby, né? Que jogo, meus amigos. Que jogo. Que emoção. E a repercussão foi gigantesca, né? O lance da cabeça de porco no gramado deu o que falar. Inclusive o caso foi parar nos jornais internacionais. É verdade. A imprensa da Argentina, Colômbia e Holanda e até da Espanha noticiaram a corrida. É verdade. Ainda bem que tudo se resolveu. E você viu a brincadeira do Mateuzinho? Ele disse que se a cabeça de porco deu sorte, a torcida tinha que jogar uma em todo jogo. Mas, brincadeiras à parte, a vitória foi importantíssima para o Corinthians se afastar da zona de rebaixamento. Com certeza. E o derby também quebrou o recorde de audiência do ano na TV fechada. Mais de 8 milhões de pessoas acompanharam a transmissão pelo Sport TV EP Primeira. E tem mais. Você viu a história do Memphis Depay comprando camisas do Corinthians para presentear os amigos. Gastou 8 mil reais em 12 camisas personalizadas. E fui encantado com a praticidade do nosso sistema de pagamentos instantâneos. Parece que o Memphis está sentindo em casa aqui no Brasil. Que bacana. Falando em sucesso, precisamos analisar o desempenho do Corinthians com Ramon Dias no comando. Sim. Ele chegou com a missão de afastar o time da zona de rebaixamento e os números mostram que ele está no caminho certo. Exatamente. Ele assumiu o comando e desde então o Corinthians conquistou 7 vitórias e 5 empates e sofreu apenas 4 derrotas. Ele mais que dobrou a pontuação do time no campeonato. Com ele no comando, o Corinthians conquistou 26 pontos em 16 jogos, um aproveitamento de 54%. Imagina se ele tivesse comandado o time desde o início do Brasileirão. Estaríamos brigando por coisas maiores, com certeza. Mas apesar do bom desempenho no Brasileirão, o Ramon Dias sofreu 2 eliminações duras nas Copas. A derrota para o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil e a eliminação para o Racing na semifinal da Sul-Americana. Verdade. A eliminação para o Racing foi de cortar o coração. Estávamos tão perto de uma final inédita na Sul-Americana. Mas o importante é que o Ramon Dias parece ter aprendido com as derrotas.
Ele está mostrando que tem capacidade para levar o Corinthians de volta aos trilhos. E a torcida está reconhecendo o trabalho dele. A Fiel abraçou o time na vitória contra o Palmeiras. Sem dúvida. A torcida sabe que o Ramon Dias é um técnico experiente e vencedor e que ele pode ajudar o Corinthians a conquistar grandes coisas. E aí, galera, o que vocês estão achando? Curtam o episódio e deixem seus comentários. E para não perder nenhum detalhe do Timão, sigam a Jéssica Nanu em todas as redes sociais. Ela tem as melhores informações sobre o Corinthians. É isso aí. E por falar em conquistar grandes coisas, você lembra daquela entrevista bombástica do Júnior Moraes? Sobre a passagem dele pelo Corinthians. Tem o que falar, hein? Nossa, como esquecer? Ele abriu o jogo sobre os bastidores do clube. E não foram só alegrias, né? Dívidas, desentendimentos com a diretoria, problemas de saúde. Pelo jeito, a experiência dele no Timão foi bem mais complicada do que a gente imaginava. Exatamente. Ele falou sobre as dificuldades que enfrentou para se adaptar ao clube, o que é totalmente compreensível considerando o contexto da guerra na Ucrânia na época. Teve um episódio em particular que marcou a passagem dele antes da final da Copa do Brasil de 2022 contra o Flamengo. Lembro bem desse jogo, a gente estava super confiante. Mas o Júnior Moraes acabou não jogando. E agora a gente sabe o motivo. Uma reação alérgica no avião a caminho do Rio de Janeiro o tirou da decisão. Que situação, hein? Ele contou que teve febre alta, o joelho inchou. E ele simplesmente não conseguiu se recuperar a tempo de entrar em campo. Imagina a frustração de perder uma final por causa de uma reação alérgica. Poxa, que azar. E para piorar, ele ainda teve que lidar com a dificuldade de rescindir o contrato. Ele tentou um acordo amigável com a diretoria, mas não rolou. Ele se sentiu desprestigiado e acabou entrando na justiça para resolver a situação. Ele ficou bem magoado com a forma como foi tratado, principalmente pelo Alessandro, que era o gerente de futebol na época. Segundo o Júnior Moraes, o Alessandro não se dispôs a conversar e encontrar uma solução amigável. É uma pena que a história do Júnior Moraes do Corinthians tenha terminado assim. Ele chegou com muita expectativa da torcida. Mas infelizmente as coisas não aconteceram como esperado. É mesmo. Mas agora ele está em outro clube. E a gente deseja toda a sorte do mundo para ele. Sob o comando do Ramon Dias, o Corinthians conquistou 26 pontos em 16 jogos, um aproveitamento de 58%. Se ele tivesse comandado o time desde o início do Brasileirão, quem sabe, a gente estaria sonhando mais alto na tabela. Verdade. Mas a gente sabe que o futebol é cheio de quice. Apesar do bom desempenho no Brasileirão, não podemos esquecer das eliminações nas Copas. A derrota para o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil e a eliminação para o Racing na semifinal da Sul-Americana foram golpes duros. É verdade. Principalmente a eliminação pro Racing. A gente estava tão perto de uma final inédita na Sul-Americana. Aquele jogo foi de tirar o fôlego, uma pena o resultado não ter vindo. Poxa, realmente foi de doer. Mas, olhando pelo lado positivo, parece que o Ramon Dias aprendeu com as derrotas. Ele está evoluindo a cada jogo e mostrando que tem capacidade para levar o Corinthians de volta aos trilhos. E a torcida está reconhecendo o trabalho dele, né? O apoio da Fiel na vitória contra o Palmeiras foi emocionante. E não podemos esquecer da importância do apoio da torcida. A Fiel é o 12º jogador. E faz a diferença em campo. Mas no fim, o importante é que o Timão venceu o Derby e a gente pôde comemorar. E você, qual foi o seu momento favorito do jogo? Difícil escolher um só, mas a vibração da torcida quando o Garro abriu o placar foi de arrepiar. E o Yuri Alberto também jogou muito, né? Ele marcou um gol e quase fez mais 2. E aí, galera? Qual foi o seu momento favorito do Derby? Compartilhem com a gente nos comentários. Mas agora a gente precisa falar sobre o futuro do Corinthians. Quais as ambições do Timão pro restante do Brasileirão? Bom, a gente sabe que o principal objetivo agora é garantir permanência na Série A. Mas com a vitória no Derby, o Corinthians abriu uma boa vantagem para o Z4 e já podemos sonhar com uma vaga na Sul-Americana. E o Hugo Souza, hein? Ele comentou que tá muito feliz no Timão e que quer ficar. Parece que a diretoria tá confiante em conseguir a permanência dele junto ao Flamengo. Tomara! Ele vem fazendo um ótimo trabalho no gol. Seria uma ótima notícia para a torcida se ele permanecesse no clube. E falando em futuro, a gente tem que comentar sobre a compra dos direitos de transmissão do Brasileirão pela Amazon Prime Video, né? A partir de 2025, o Prime Video vai transmitir um jogo exclusivo por rodada do Corinthians e de todos os clubes da Liga Forte Leão. É uma mudança e tanto no cenário do futebol brasileiro. O streaming está ganhando cada vez mais espaço e a Amazon está investindo pesado em transmissões esportivas. Ele já tem os direitos da Copa do Brasil e agora o Brasileirão também. E o acordo com a LFU é de 5 anos, então teremos muito futebol para assistir no Prime Video. Falando em futebol de qualidade, você reparou na evolução do Mateuzinho desde a chegada do Ramon Dias? Os números dele são impressionantes. É um dos líderes do time em ações defensivas e desarmes. E olha que ele começou a temporada meio desacreditado. Parece que o Ramon Dias conseguiu resgatar o bom futebol dele. E a tática inusitada que ele usou na preparação para o Derby? Chamou o time sub-20 para simular o Palmeiras nos treinos. Usou a base como sparring. E, pelo visto, deu certo, né? O Corinthians venceu o Derby com autoridade. Com certeza. Aliás, falando em base, o Rodrigo Ucher, zagueiro do sub-17, assinou seu primeiro contrato profissional com o Corinthians.
A multa rescisória dele é de 30 milhões de euros, o moleque é promessa. O próximo jogo do Corinthians é contra o Vitória lá no Barradão. Vai ser um confronto direto na tabela, né? Exatamente. Corinthians e Vitória estão empatados com 38 pontos. Vai ser um jogo tenso, com certeza. E para aumentar o desafio, Vitória também tem desfalques importantes. O lateral esquerdo, Lucas Esteves, e o meia, William Oliveira, estão suspensos. Vai ser um jogo duro, fora de casa, mas a gente sabe que o Corinthians tem tudo para voltar de Salvador com um bom resultado. Com certeza. E a gente confia no Ramon Dias para escalar o time da melhor forma possível, mesmo com os desfalques. Afinal, ele já provou que sabe lidar com situações complicadas. E aí, galera, qual o palpite de vocês pro jogo contra o Vitória? O Timão vai voltar para casa com a vitória. Deixem seus comentários. A gente quer saber a opinião da fiel torcida. E não se esqueçam de seguir a Jéssica Nanum em todas as redes sociais para ficarem por dentro de tudo que rola no mundo do Corinthians. É isso aí. A Jéssica é a nossa fonte de informação mais confiável quando o assunto é Corinthians. Antes da gente encerrar o nosso Deep Dive de hoje, queria voltar rapidinho naquele assunto da cabeça de porco no derby. O que você achou de toda a repercussão? Virou notícia internacional. Pois é. Aquele episódio deu o que falar, mas pelo menos o torcedor que fez isso se apresentou à polícia e se explicou. Disse que era só uma provocação sadia, sem intenção de causar nenhum dano. Ainda bem que ele se responsabilizou, né? Imagina o Corinthians levando uma multa pesada por causa disso. Seria um prejuízo enorme pro clube. Verdade. No fim das contas, o saldo foi positivo, vencemos o derby e ainda batemos recorde de audiência. Mais de 8 milhões de pessoas assistindo pela TV, o Brasil inteiro parou pra ver o Timão vencer o Palmeiras. E olha que nem estamos brigando pelo título do Brasileirão, né? Se estivéssemos na liderança, imagina a euforia que seria. Com certeza. Mas voltando ao jogo em si, teve um detalhe que me chamou a atenção. A emoção do Garro depois que ele marcou o gol. Parecia um peso saindo das costas dele, você não acha? Verdade. Ele estava carregando o peso daquela chance perdida contra o Racing na Sul-Americana, falhou no momento crucial e a gente acabou eliminado. Poxa, é verdade. Mas que bom que ele deu a volta por cima no derby, marcou um golaço e ajudou o Corinthians a vencer, e o discurso dele no vestiário depois do jogo. Emocionante. Deu pra ver que ele é um cara que veste a camisa do Timão de corpo e alma. Com certeza. É um jogador que a gente torce para que continue brilhando com a camisa do Corinthians. E por falar em futuro, o que você espera do Timão nesse final de Brasileirão? Será que a gente consegue uma vaga na Sul-Americana ou vamos ter que nos contentar em escapar do rebaixamento? Olha, o Brasileirão é um campeonato imprevisível, né? Difícil fazer previsões. Mas o importante é que o Corinthians está num momento de ascensão, jogando bem e conquistando resultados importantes. E com o Ramon Dias no comando, a gente tem motivos para ter esperança. Ele está mostrando que é o cara certo para liderar o time. E não podemos esquecer da força da fiel torcida. E a gente sabe que a FEU nunca abandona o Timão. Verdade. Com a força da fiel, a gente pode conquistar grandes coisas. Então, galera, chegamos ao fim do nosso Deep Dive de hoje. Falamos sobre tudo o que está rolando no mundo do Corinthians. A preparação para o jogo contra o Vitória, as revelações do Júnior Moraes, a vitória épica no derby, a vaquinha, para quitar a dívida da Arena e muito mais. Ufa, foi um mergulho profundo no Timão, hein? E se você gostou, não esquece de curtir o episódio e deixar seu comentário. A gente quer saber a opinião da fiel torcida. E para ficar por dentro de tudo que rola no Corinthians, sigam a Jéssica Nanum em todas as redes sociais. Ela tem as melhores informações sobre o Timão. É isso aí. E pra gente se despedir, aquele grito que todo corintiano ama. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Até a próxima, galera!